Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a videoaula número 1 da semana 13 em língua portuguesa. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com conteúdo gramatical da apostila e mais um complemento que não aparece na apostila. Vou reforçar a questão da leitura do livro de literatura e reforçar também a questão do conteúdo para P1. Vocês já devem estar recebendo, ou se já receberam, um cronograma de provas e o conteúdo, tá? Comecem a se organizar para verificar o que vocês têm de dúvidas para tirar nas próximas aulas ao vivo. Vamos lá, então? Hoje, então, nós vamos trabalhar com a apostila 2, páginas 34 e 35 da apostila e mais slides do uso da vírgula. Leitura do livro de literatura, vou reforçar no final da videoaula. E a tarefa é a apostila 2, páginas 28 a 33, e a correção será feita na próxima aula ao vivo de quinta-feira. Então, peguem a apostila, um lápis, um marca-texto, algo para vocês destacarem o que é necessário. Na página 34, nós temos um quadro, na 34 e 35, um quadro bem completinho sobre a questão do uso da vírgula e depois um exercício que nós vamos fazer juntos, tá? Então, aqui diz assim: engana-se quem pressupõe que o princípio geral do emprego da vírgula se baseia nas pausas da fala. Nem todas as pausas na língua oral correspondem a uma vírgula na língua escrita. A fala tende a oscilar em função das individualidades dos falantes, ao passo que a escrita deve moldar-se às normas consagradas pela tradição, que corresponde ao bom uso, ou seja, à língua tal como empregada pelos bons escritores. O emprego da vírgula é condicionado principalmente pela estrutura sintática da oração, a ordem dos termos e relação do que se estabelece entre si. Então, aquela historinha de dizer que existe uma vírgula quando a gente faz uma pequena pausa na fala, já não é bem assim, tá? A gente precisa conhecer as regras do uso da vírgula. Ordem direta, quando a vírgula é desnecessária. Ordem direta é o quê? Sujeito, verbo e um complemento, tá? Essa é a ordem direta numa frase. O consumidor comprou o produto pela internet. Não precisa em nenhum momento a vírgula, porque está na ordem direta. Estando a oração na ordem direta, sem nenhuma inversão ou intercalação, o uso da vírgula é geralmente desnecessário. Assim, não se usa vírgula para separar os termos sintaticamente que se ligam diretamente entre si. Então, sujeito e verbo. O vendedor trocou a mercadoria defeituosa. O vendedor é o sujeito, trocou é verbo. Nunca, quando está nessa ordem, sujeito mais verbo, haverá vírgula entre esses dois elementos, tá? Nunca. O verbo e os seus complementos, também com ordem direta. Eles entregaram a encomenda ao destinatário. Entregaram a encomenda ao destinatário. Não pode vírgula entre esses elementos. Agora, quando a ordem é inversa, a vírgula pode marcar sim, pode ser usada na ordem inversa. Quando na oração a ordem dos termos se altera, costuma-se usar a vírgula para indicar a intercalação ou inversão. Por exemplo, quando o adjunto adverbial é deslocado do lugar normal, do fim da oração, usa-se a vírgula. Exemplo, início da oração. Pela internet, vírgula, né, um adjunto adverbial de local, o consumidor comprou o produto. Beleza, aí vai a vírgula. Entre sujeito e o verbo, o consumidor, aí eu coloquei o adjunto adverbial. Pela internet, comprou o produto. Então, tem alguma coisa entre o sujeito e o verbo. Aí vai a vírgula. Entre o verbo e os complementos. O sujeito, o consumidor, verbo comprou, aí o adjunto pela internet e depois vem o complemento. Então, se esse adjunto adverbial de local, de lugar, no caso aqui, né? Pela internet, onde que foi comprado pela internet, aparecer em algum lugar diferente que não é lá no final da frase, aí eu vou intercalar com as vírgulas. Continuando mais um pouquinho, ele vai mostrar de novo outro complemento, né? Ali no início da página 35, final da 34, início da 35. Observe que nos exemplos anteriores, nem o sujeito verbo, nem o verbo e os complementos são separados por vírgulas. As duas vírgulas foram usadas para intercalar o adjunto adverbial.
Nesse caso, não estamos desobedecendo as regras que estipulam o sujeito e verbo, que verbo é complemento e os complementos entre si não devem ser separados por vírgula. Estaríamos sim desobedecendo essas regras se usássemos uma só vírgula. Então, quando é intercalado, lembre, intercalado, 2 vírgulas, tá? Ali no caso, pela internet, está entre vírgulas. Quando a adjunta adverbial tem uma extensão curta, a vírgula pode ser omitida. Exemplo, hoje fizemos várias compras. Ela sempre compara preços, não tem o porquê de botar vírgula, tá? Aqui nós já vamos para o exercício de colocação da vírgula. Então, quando que é necessário? Vocês vão colocar só quando necessário. Letra A. Nos últimos dias da viagem, vírgula, fizemos todas as compras previstas. B. Antes da aprovação do código, vírgula, os consumidores não tinham tantos direitos. C. A, vírgula, nesta loja, local, ficou entre vírgulas. Vírgula, muitos produtos em promoção. D, não precisa de vírgula. E, não devemos, vírgula, por precaução, vírgula, consumir alimentos com data de validade vencida. F, por imposição da justiça, vírgula, a propaganda preconceituosa foi retirada do ar. A, G, não precisa. H, na compra à distância, vírgula, isto é, ou seja, sempre entre vírgulas, é uma explicação. Por telefone, vírgula, revista ou internet, vírgula, o prazo de devolução é de 7 dias. E Ana, vírgula, não compre por impulso. Aqui é um vocativo. Lembra o vocativo e o oposto que nós vimos no ano passado? Vocativo. Ana, eu estou chamando alguém. Filho, vá tomar banho. Pai, compre iogurte para mim. Mãe, cadê a minha toalha? Aí eu estou fazendo um vocativo. Tem a vírgula. Ana, na J, vírgula, por impulso, fez uma compra desnecessária. E a K, o impulso, vírgula, mal conselheiro, é uma explicação, é um aposto, nos confunde durante as compras. Quando nós trabalhamos o aposto e o vocativo, eu falei um pouquinho sobre a vírgula, tá? Então, vocês vão lembrar que quando tem aposto, um chamamento, logo depois vem a vírgula, e quando é vocativo, chamamento, vem a vírgula, e o aposto, que é a explicação, também vem entre vírgulas. Aqui vão aparecer 15 regrinhas bem simples para vocês não esquecerem de quando usar a vírgula. A vírgula, exemplo de outras pontuações, exerce 3 funções principais na língua escrita, tá? A gente está falando da língua escrita. Primeiro, representar uma pausa ou mudança de entonação. Segundo, separar palavras ou orações que precisam de destaque. E terceiro, eliminar ambiguidades, duplo sentido, ambiguidade, e esclarecer o conteúdo da frase. Então, essas são as 3 principais funções da vírgula. Então, quando usar a vírgula? Número 1, separar elementos com a mesma função. Substantivo e sujeito composto, João, Márcio, Lucas. Enumeração, fui ao mercado e comprei pão, ovos, leite, tá? Separar, a segunda regra, separar orações intercaladas. A vírgula pode ser usada para separar as orações. Ó. O jogo de hoje, disse o treinador, é uma verdadeira decisão. Separar orações adjetivas. Coloca-se a vírgula antes e após. Manuel, que trabalha com o papai, ligou ontem à noite. Então, é uma explicação, lembra? O vocativo, desculpem, o aposto, que é explicativo, o aposto. Manuel, a explicação, quem é esse Manuel que trabalha com o papai? Entre vírgulas. Mesma coisa embaixo, meu amigo Lucas, explicação do Lucas, o aposto, aquele que mora em São Paulo, vai mudar para o Chile. Separar expressões explicativas, né? A Holanda, por exemplo, é um local onde a população... O time não se preparou adequadamente. Isto é, ó, então, por exemplo, ou seja, isto é, a meu ver, sempre entre vírgulas. Expressões explicativas. 5. Separar conjunções. Eu fui à festa, mas não ouvi.
nós não viajaremos semana que vem, porém, eu cheguei e não vi nada. Por isso, para mim, não foi nada demais, vírgula. Então eu estou separando as conjunções. Mas, todavia, porém, entretanto, logo, por isso, então. 6. Isolar vocativo, já falei, né? Carlos, pegue a caneta. Alunos, ouçam o que eu tenho para ouvir, para dizer. 7. Isolar o aposto, já falei também da explicação. Mateus, o professor de Química, me mandou um e-mail. Quem é o Mateus? Eu estou explicando, é o professor de Química. João, o seu amigo, entre vírgulas. Isolar datas, essa é muito fácil. São Paulo, vírgula, 3 de janeiro de 1996. Sei que vocês aprendem lá nas primeiras séries. Marcar o zeugma. Zeugma é um tipo de elipse, né? Utilizado para não repetir. Então, o zeugma é usado para não repetição. Exemplo, eu gosto de futebol. Maria, vírgula, de vôlei. Gosta de vôlei. Eu tirei o gosta, então eu ponho a vírgula. Eu gosto de futebol. Maria, de vôlei. Tá? Então, o zeugma é esse elipse. É um tipo de elipse que é, como é que se diz? Suprimida, retirada, para não repetir. 10. Separar as orações subordinadas adverbiais. Mesma coisa. Ó, ele foi demitido. Por quê? Nunca uma explicação. Maria só vai viajar quando? A casa, então. Causa, condição, tempo, concessão. Vou separar duas orações. 11. Separar as orações subordinadas. Separa duas orações. Quando o prazo for encerrado, vírgula, ninguém mais poderá se inscrever. Encerrado o prazo, ninguém poderá se inscrever. 12. Separar adjuntos adverbiais. A gente já falou disso, né? Deslocados, lá na apostila mostrou. Quem diria que, aos poucos, eles mudariam. Depois de assistir ao filme, fomos comer. De tempo. E a última regrinha, separar termos que desejam ser destacados. Aos pais, nada lhes foi solicitado. O salário, o patrão se recusava a pagar. Então, só quando eu quero destacar, tá? Essas dicas, essas regrinhas foram tiradas do site do COC, uma escola, né, que a gente conhece, é uma unidade institucional também de ensino, e apareceu de forma muito resumida, muito simples, e não tem tudo isso na apostila. Então, vocês terão que estudar pelos slides também para a próxima prova, para P1, ok? Reforçando só, então, a leitura do livro de literatura, O Anel de Polícrates e Outras Histórias. Quem já leu, ótimo. Logo após a P1, nós faremos a atividade avaliativa sobre o livro. Serão questõezinhas como no primeiro trimestre, tá? Quem não começou ainda, trate de começar. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima videoaula.